E começou aí um novo round entre Carlos Amasta e Cíntia Ribeiro. E no meio do tiroteio entre eles, o resultado do IDEB de Palmas, que o Amasta se disse revoltado com o que aconteceu e culpa a ex-prefeita de Palmas como responsável pelo resultado do IDEB da capital. Vamos começar então vendo o que o Amasta disse nas redes sociais sobre esse resultado do IDEB. Estamos de luto, minha gente. Como pode alguém dormir tranquilo? Recebe uma capital, número 1 do IDEB entre as capitais, e ontem, minha gente, saiu o resultado do IDEB 2025, o resultado do trabalho da MAMES, 11º lugar. Pior ainda, no Tocantins, é evidente que não tínhamos nenhuma concorrência. Caímos para o 14º lugar. Palmas derrubou o IDEB do Tocantins, acreditem. MAMES se diz boa para o funcionalismo. O funcionalismo recebeu seus direitos justos, devidos, porque o Amasta organizou a casa e com as finanças em dia foram pagos esses direitos. O que ela fez foi cumprir sua obrigação e, na contramão, destruir o futuro das próximas gerações. Pessoal, em reação ao vídeo do Amasta, a ex-prefeita de Palmas postou essa mensagem no X, o ex-Twitter, né? Olha lá, queridos de Mames, com ou sem blazer, para responder o avô da Shakira. Digam para mim, se bem que para responder um mentiroso convicto não é preciso muita produção. Ou é melhor não dar palco para maluco? Essa foi a resposta da ex-prefeita Cíntia Ribeiro, aí é o seu antecessor, né? E aí, o que aconteceu? A ex-prefeita Cíntia vai estar indo à Justiça Eleitoral contra o Carlos Amasta. O Carlos Amasta é pré-candidato a deputado estadual, a Cíntia é pré-candidata a deputada federal, então a Cíntia está dizendo que o Amasta está divulgando uma fake news e por isso está indo aí à Justiça Eleitoral. Vamos ver, foi divulgado antecipadamente na sexta-feira, porque ela ingressaria na sexta, mas ficou para ingressar agora nessa segunda. Mas de toda forma, os termos da ação, digamos assim, da representação já estão divulgados. Vamos ver o que foi divulgado sobre os termos desta representação que a ex-prefeita Cíntia Ribeiro está fazendo contra seu antecessor Carlos Amasta, que hoje é vereador da capital. Vamos ver então. Então aqui estão os termos da representação que a ex-prefeita de Palmas deve protocolar nesta segunda-feira contra o vereador e candidato já, né? Candidato a deputado estadual Carlos Amasta. Vamos ver o que diz aqui, ó. A ex-prefeita de Palmas e candidata a deputada federal acionou, na verdade vai acionar, tá? Porque chegou a ser divulgado que tinha sido acionado, mas ficou para essa segunda-feira. Contra o vereador, a Justiça Eleitoral contra o vereador Carlos Amasta por causa de um vídeo em que ele, aquele vídeo que nós acabamos de assistir, tá bom? Comenta o resultado do IDEB de Palmas 2025. Na representação, Cíntia afirma que os dados de 2025 refletem a atual administração municipal, ou seja, do prefeito Eduardo Siqueira Campos, e que os resultados não devem ser atribuídos à gestão dela. A ex-prefeita também cita os índices de 2021, quando Palmas ficou em segundo lugar entre as capitais nos anos iniciais e nos primeiros anos finais do ensino fundamental e defende que o debate eleitoral seja voltado à apresentação de propostas para melhorar a educação. É isso, então. Vamos ver o que o jornal Opção está dizendo aqui também, ó. A Amasta, por outro lado, afirma que os resultados do IDEB refletem o trabalho das administrações anteriores, porque as provas são aplicadas antes da divulgação dos índices. Segundo ele, o resultado de 2025, cujas novas provas foram realizadas em setembro e outubro de 2025, também tem relação com a gestão de Cíntia, que não há como mudar um quadro educacional em poucos meses. O vereador ainda disse que os indicadores já apresentavam queda desde 2019, né? E a representação aí vai ser analisada pela Justiça Eleitoral. Agora, quem falou tecnicamente sobre isso foi um dirigente educacional que conhece muito do assunto e que
procurou tirar a questão eleitoral de lado e analisar tecnicamente, e fez críticas, obviamente, à gestão do prefeito Eduardo Siqueira Campos, que foi o Fábio Lopes, que é ligado ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado. Vamos ver o que o Fábio Lopes falou sobre esse resultado do IDEB. Inclusive, o Fábio disse que nem citou o nome do Amassa, disse que tem divergência, a educação não gosta do Carlos Amassa, desde aquela greve que houve na gestão do Amassa, em que, segundo o Sintete, o Amassa chamou os professores, os grevistas, de vagabundos. E aí teve uma relação rompida entre, pelo menos, a grande parte da educação com o Carlos Amasta. É um problema sério que o Amasta enfrenta até hoje. Vamos ver o que o Fábio Lopes, então, fala sobre esse resultado do IDEB. É muito importante que o senhor prefeito, o senhor Eduardo Siqueira Campos, faça uma correção de rota na sua gestão no que diz respeito à educação. Ouça quem entende de educação. Tá? O ex-prefeito, que eu me recuso a falar o nome, que é um desafeto nosso e de qualquer professor do estado do Tocantins, ele fez o quê? Ele observou o que o Raul fazia, trouxe o então secretário Danilo, que ajudou a estruturar essa política pública. Professor Danilo, efetivo doutor da UFT, figura pela qual eu respeito muito, mas tenho muitas ressalvas, e terminou a sua gestão aqui de forma infelizmente decadente. Para a maioria dos trabalhadores da educação, é uma pessoa que a gente respeita o legado, mas sabe de tudo o que foi a gestão Danilo. Mas uma coisa é certa, nós precisamos reconhecer o que foi feito com qualidade, graças não só a ele, mas também a ele. Quando entra, então, a prefeita Cíntia, Danilo já em decadência, e traz a professora Gilceia, doutora em educação da Universidade Federal do Tocantins, que foi muito importante para revitalizar a Secretaria Municipal de Educação e levar o município, em 2021, ao primeiro lugar nacional, sendo destaque em todos os jornais. Bem, aí nós temos o início da gestão Eduardo Siqueira Campos. Eduardo nomeia Robson Villanova, presidente do Conselho Estadual de Educação, fazendo doutorado, uma pessoa, eu acredito que já seja doutor, pessoa estudiosa, que temos também divergências em relação à posição política, mas temos o respeito porque sabemos que é um estudioso do assunto. Em 5 dias, não sabemos o porquê, ele exonera o seu primeiro secretário, exonerado em 5 dias. Por aí a gente já desconfia do que vem pela frente. Bem, coloca-se então a secretária Débora. Foi então que eu dei a minha primeira opinião em relação à situação do governo Eduardo. Que, à época, eu escrevi um texto, publiquei em jornais, que alertava que a fala em tribuna da então vereadora e depois secretária era preocupante, porque ela falava em transformação na educação. Eu falei, gente, mas política pública que vem desde 2005, sempre subindo, o que é que eles querem transformar? Tá aí o resultado. Quando a secretária Débora entendeu o tamanho do problema, estava dialogando conosco, buscando soluções para o problema, politicamente há um racha, né? O prefeito então afastado, foi aquela situação da polícia e tudo mais, foi afastado do cargo, entrou o vice caiu, Eduardo volta e retira a secretária Débora e coloca a secretária Anice. Anice era contrato, foi servidora do município como contrato, indicação política, serviu na Secretaria Municipal de Educação, pessoa que eu tenho respeito. Há muito tempo a gente tem diálogos, foi servidora efetiva do Estado, tomou posse, se eu não me engano, no Estado, e ele então pega a secretária Anice para tocar a rede municipal, aí já, então, sendo a terceira secretária, é uma gestão tão curta. Enfim, o barco está à deriva. Agora, nós precisamos abaixar a bola, pensar, porque os resultados estão sendo péssimos. É importante que a gente destaque também que a maioria dos municípios do estado do Tocantins, a exemplo de todo o Brasil, que nunca teve um resultado tão positivo em relação a esses índices, estão comemorando, celebrando bons resultados. E isso não é por acaso. Isso está acontecendo porque o Fundeb mudou, está entrando mais recurso, aumentou os recursos para os municípios e esses municípios estão entregando para a sociedade uma educação de maior qualidade. E nós
também recebemos mais recursos. Nos últimos 10 anos, o gráfico é ascendente em relação aos recursos. Dinheiro tem, está faltando gestão. Está faltando gestão, a gente espera de coração que o prefeito tenha consciência da autoridade que ele é, da importância que ele tem e da importância do município de Palmas para o estado do Tocantins e para o Brasil, e precisa que tenha gestão com responsabilidade, precisa que se escute quem entende de educação, vá até o UFT, vá até a universidade, dialogue, ouçam os trabalhadores da educação que estão no chão da escola, ouçam os seus gestores, faça uma investigação decente, porque nós temos muitas denúncias de fraude no sistema que levou à indicação política desses gestores, inclusive com denúncia de títulos falsos. Isso é muito importante que se faça. Faça a convocação dos concursados que estão esperando ser chamados para vaga onde tem contrato temporário. Faça uma gestão de excelência, que foi para isso que você foi eleito, prefeito. Então, nós vamos seguir atentos, vamos seguir olhando e vigiando aquilo que é tão caro para nós, que é a educação pública do município de Palmas. Aqui, que eu já trabalho há mais de 13 anos, eu vivo e sobrevivo da educação. Eu vivo a educação todos os dias e nós temos milhares de crianças, milhares de famílias que também dependem desse sistema educacional e merecem muito uma educação pública de qualidade, socialmente referenciada para todos. Então é por isso que a gente vai continuar lutando. Um abraço.